Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. Uma subvariante da Ômicron é 33% mais infecciosa do que a original. Esse foi o resultado de um estudo feito na Dinamarca. Em todo o mundo, a variante Ômicron original, a BA.1, é responsável por mais de 98% dos casos de Covid. Mas a subvariante da Ômicron, BA.2, rapidamente vem assumindo o controle na Dinamarca e é considerada mais transmissível do que a primeira. Um estudo dinamarquês apontou que a nova cepa também tem mais chances de infectar pessoas vacinadas. A pesquisa analisou infecções por coronavírus em mais de 8.500 casas, entre dezembro e janeiro. A conclusão foi que as pessoas infectadas com a subvariante tinham 33% a mais de chance de infectar outras pessoas em comparação com as pessoas infectadas com a BA.1. Uma pessoa exposta a Ômicron BA.2, que é a subvariante, tem 39% a mais de risco de ser infectado dentro de 7 dias. No caso de ter contato com alguém infectado com a variante original, a probabilidade de pegar a doença cai para 29%. Casos da subvariante da Ômicron também foram registrados nos Estados Unidos, Reino Unido, Suécia e Noruega, mas em uma extensão muito menor do que na Dinamarca, onde representa cerca de 82% dos casos. O Paraguai começou a vacinar mais de 250 mil crianças entre 5 e 11 anos em uma campanha que pretende atingir mais de 1 milhão de menores em idade escolar. O Brasil doou 500 mil doses da Coronavac para o país vizinho. A campanha quer atingir mais de 1 milhão de menores em idade escolar. A vacinação dessa faixa etária ocorre em um momento de ressurgimento da doença com suas variantes ainda mais transmissíveis que a cepa original. O último relatório oficial registrou 29 mortes em 24 horas e mais de 570 mil infectados desde o surgimento da pandemia em março de 2020. A Covid já provocou mais de 17 mil mortes no país vizinho. O ministro da Educação, Manuel Brunetti, anunciou que o plano é reiniciar as aulas presenciais em fevereiro, após 2 anos de isolamento devido à pandemia. Mas, com o aumento das infecções, a posição do governo será reconsiderada para admitir o ensino dividido entre aulas virtuais e presenciais. A Agência Americana Reguladora de Medicamentos recebeu um pedido para uso emergencial da vacina anti-Covid da Pfizer-BioNTech em crianças de 6 meses a 5 anos. Em um comunicado, as empresas anunciaram que a solicitação atualmente é para 2 doses. De acordo com o documento, a solicitação atualmente é para 2 doses de uma injeção de 3 microgramas. O texto deixou claro que há a possibilidade de autorização de uma 3ª dose no futuro. Se a Agência Americana Reguladora de Medicamentos, a FDA, der sinal verde, o imunizante seria o primeiro disponível nos Estados Unidos para essa faixa etária. O anúncio vem no momento em que a onda de casos da Ômicron está diminuindo no país, mas os pais ainda lidam com o fechamento de escolas e a preocupação com filhos não vacinados. As novas hospitalizações pediátricas por Covid-19 bateram recorde nos Estados Unidos em dezembro. A FDA já aprovou o reforço, ou 3ª dose, da Pfizer-BioNTech para crianças de até 12 anos. 2 anos depois da explosão da pandemia de Covid-19, a Europa pode entrar em um breve e um longo período de tranquilidade. As afirmações foram feitas pela OMS. Para o diretor da Europa da Organização Mundial da Saúde, Hans Kluge, essa trégua poderia trazer uma paz duradoura. Isso graças aos elevados percentuais de população vacinada, a escassa virulência da variante Ômicron e o fim do inverno. Mas esta situação vai perdurar apenas se a imunidade for preservada. Para isso, é preciso manter as campanhas de vacinação e monitorar o surgimento de novas variantes. A OMS também pediu aos governos que protejam as populações mais vulneráveis. A região Europa da OMS inclui 53 países, alguns deles na Ásia Central. Em todos, os contágios de Covid-19 dispararam devido à variante Ômicron.
Na semana passada, a região registrou quase 12 milhões de novos casos. De acordo com os dados da OMS, o número mais elevado desde o início da pandemia há 2 anos. E olha só, a Dinamarca é o primeiro país da União Europeia a suspender todas as restrições contra a Covid-19, apesar da presença constante da variante Ômicron. O uso de máscaras em locais fechados e transportes públicos deixa de ser obrigatório, assim como o passaporte de vacinação. Após uma primeira tentativa de 2 meses entre setembro e novembro, as máscaras, o passaporte sanitário e os horários reduzidos de bares e restaurantes ficam para trás na Dinamarca. O governo considera que pode combater a doença com a elevada cobertura da vacina. Mais de 60% da população recebeu a dose de reforço. No restante da União Europeia, a taxa é inferior a 45%. Incluindo-se os casos recentes de Covid-19, as autoridades de saúde calculam que 80% da população está protegida contra as formas graves da doença. Cientistas dinamarqueses acreditam que a circulação da variante vai criar uma imunidade mais duradoura e permitir enfrentar de maneira mais eficiente as futuras ondas do vírus. As únicas restrições que permanecem afetam os viajantes não vacinados que chegarem de países que não integram o espaço Schengen. A flexibilização quase total acontece no momento em que a Dinamarca registra entre 40 e 50 mil contágios diários. Trata-se de um nível recorde que representa quase 1% dos 5 milhões e 800 mil habitantes da nação nórdica. Pesquisas mostram que 64% da população apoiam a estratégia após 2 anos de pandemia. A Organização Mundial da Saúde alertou que a enorme quantidade de resíduos gerados pela pandemia da Covid representa uma ameaça para a saúde e para o meio ambiente. De acordo com o texto, o lixo expõe a necessidade urgente de melhorar as práticas de gestão de resíduos. A OMS ressaltou que a corrida internacional por equipamentos de proteção individual para a crise sanitária não deu atenção suficiente para que o tratamento dos resíduos fosse feito de forma segura e sustentável. No informe, a organização destaca o impacto dos cerca de 1,5 milhão de EPIs administrados entre março de 2020 e novembro de 2021. A maioria desses equipamentos provavelmente acabou no lixo. Além disso, foram distribuídos mais de 140 milhões de kits de testes de detecção do coronavírus, o que pode gerar 2.600 toneladas de resíduos plásticos não infecciosos e 731 mil litros de resíduos químicos. O relatório explicou que pelo menos 97% dos resíduos plásticos dos testes são incinerados. Ainda segundo o relatório, as primeiras 8 bilhões de doses da vacina anti-Covid-19 administradas no mundo todo produziram 143 toneladas de lixo, incluindo seringas, agulhas e caixas de segurança. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse ao parlamento lamentar as inúmeras festas realizadas na sede do governo durante os confinamentos impostos pela pandemia. Mais cedo, o premier recebeu uma versão reduzida de um relatório interno sobre as 16 celebrações realizadas em Downing Street em 2020 e 2021, mesmo com medidas restritivas em vigor. Em primeiro lugar, quero pedir desculpas. Sinto muito pelas coisas que simplesmente não acertamos e também pela forma como este assunto foi tratado. Não adianta dizer que isso ou aquilo estava dentro das regras. Não adianta dizer que as pessoas estavam trabalhando duro. Esta pandemia foi difícil para todos. Pedimos às pessoas de todo o país que fizessem sacrifícios extraordinários, não se reunissem com familiares, não visitassem parentes antes de morrerem. Eu entendo a raiva que as pessoas sentem. O relatório apontou falhas de liderança e de julgamento no gabinete do premier, sem detalhar quem organizou e participou das celebrações. O texto é vago sobre os eventos, já que 12 encontros são investigados pela polícia, que pediu menção mínima para evitar interferências. A oposição insiste na renúncia do primeiro-ministro, acusando Johnson de mentir quando negou que houve festas. Ameaçado por uma possível moção de censura, o premier pediu para aguardar as conclusões da polícia, o que pode demorar semanas ou meses. O Fundo Monetário Internacional fez um alerta aos países da América Latina e do Caribe para o risco dessas regiões enfrentarem problemas com suas populações por causa do impacto da pandemia nas economias.
Analistas do Fundo Monetário Internacional avaliam que os países da América Latina e Caribe enfrentam um risco de mal-estar social pelo impacto da pandemia em suas já estagnadas economias. Para o FMI, é fundamental que os países da região garantam um crescimento que considere as desigualdades. O fundo ressalta que, com um calendário eleitoral intenso que se aproxima, o mal-estar social continua sendo um risco importante. Os técnicos do FMI também afirmaram que a busca de políticas para reativar a expansão econômica com ênfase na inclusão social deverá ser acompanhada pelo combate à inflação. O ano de 2021 foi marcado pelo forte aumento dos preços na região. O relatório é assinado pelo ex-presidente do Banco Central do Brasil, Ilan Goldfein, que assumiu este mês como diretor do Departamento das Américas do FMI. E mudando de assunto, um relatório das Nações Unidas garante que o regime talibã e seus aliados mataram mais de 100 ex-membros do governo afegão. As vítimas seriam agentes das forças de segurança e outras pessoas que trabalharam com as forças internacionais. O documento, que foi rebatido e criticado pelos fundamentalistas islâmicos, descreve graves restrições aos direitos humanos por parte dos novos governantes do Afeganistão. Também destaca os assassinatos políticos e a supressão do direito de protesto e dos direitos das mulheres. De acordo com o texto, desde que o Talibã assumiu o controle de Cabul em 15 de agosto, a missão da ONU recebeu mais de 100 relatos de assassinatos que considera verdadeiros. Mais de 2/3 dos assassinatos foram mortes extrajudiciais cometidas por autoridades de fato ou parceiros. O documento afirma ainda que defensores dos direitos humanos e trabalhadores dos meios de comunicação continuam sob ataque, intimidação, assédio, detenções arbitrárias e maus tratos. O relatório também detalha a repressão dos protestos pacíficos, assim como a falta de acesso ao trabalho e educação para mulheres e meninas. O Afeganistão enfrenta um desastre humanitário agravado pela tomada de poder do Talibã, o que levou os países ocidentais a congelar a ajuda internacional e o acesso a bilhões de dólares em ativos no exterior. O país era quase totalmente dependente de ajuda externa sob o governo anterior, que tinha o apoio dos Estados Unidos, mas os postos de trabalho foram eliminados e muitos funcionários públicos não recebem salário há vários meses. Até o momento, nenhum país reconheceu o governo dos talibãs. A companhia Ethiopian Airlines decidiu retomar os voos com o Boeing 737 MAX após o acidente de 2019. Na ocasião, 157 pessoas morreram. Peça-chave na economia da Etiópia, a companhia aérea informou em um comunicado que a decisão de voltar a usar o Boeing 737 MAX se deu após uma intensa recertificação por parte de reguladores de Estados Unidos, União Europeia, China e Etiópia. O voo 302 de Addis Abeba para Nairobi caiu em março de 2019, 6 minutos após a decolagem. 5 meses depois, outro acidente deixou 189 mortos na Indonésia. Os 2 acidentes e a posterior investigação do sistema defeituoso de gestão do voo 737 MAX desencadearam a mais grave crise da história da Boeing. Em um comunicado, a companhia aérea afirmou que seus pilotos, engenheiros, técnicos de aviação e tripulação estão totalmente preparados para levar o 737 MAX de volta ao céu. A Europa registrou em 2021 pela primeira vez a venda de um número igual de automóveis híbridos novos e carros a diesel, enquanto os veículos 100% elétricos continuaram sua progressão, mas de forma menos intensa que em 2020. Em um mercado em desaceleração que retornou ao nível da década de 1990, as vendas de veículos eletrificados, que inclui híbridos plug-in e elétricos, superaram os veículos a gasolina no quarto trimestre. Diante da escassez de chips eletrônicos, as montadoras priorizaram os modelos mais lucrativos, como os eletrificados. Embora esse tipo de veículo também tenha sido afetado pela falta de semicondutores e não conseguiu repetir o grande crescimento de 2020. No conjunto de 2021, na União Europeia, as vendas de híbridos não recarregáveis cresceram 60,5% em ritmo anual.
com 1.900.000 vendas, o que representa 19,6% do mercado. Em um comunicado, a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis indicou que esta é a mesma participação dos carros a diesel simples, afetados pelo escândalo do Dieselgate e por fortes sanções, como uma queda de 1/3 nas vendas no continente. As vendas de híbridos plug-in equipados com motor de combustão e com um pequeno motor elétrico também aumentaram mais de 70%. Diante dos planos da Comissão Europeia de proibir a venda de veículos com motor de combustão interna até 2035, a maioria das montadoras reforçou a oferta e as vendas de veículos elétricos e híbridos. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia.